pastor Eli vai estar conosco, mensageiro nessa noite. No final, eu vou falar alguma coisa, porque o que eu vou falar hoje eu vou repetir no domingo. O pastor Eli, pedi ele socorro, ele prontamente falou que a espada está pronta para ser usada. Então, nós vamos orar. Amém. Senhor, fala conosco através do teu servo ungido, e que a tua palavra venha ao encontro da nossa necessidade, em o nome do Senhor Jesus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, primeiro eu vou dar minha identidade para vocês, né? Eu sou pastor há 32 anos, sou convertido há 41 anos. Agora, exatamente no começo de março, faz 41 anos da minha conversão. Eu converti numa igreja bastante tradicional, mas eu falo que eu converti numa igreja tradicional e já converti renovada. E foi uma briga muito grande com o reverendo lá da minha igreja, porque, em primeiro lugar, se chamasse de pastor, ele brigava, tinha que chamar de reverendo. E ali, eu estudando a Bíblia, e Deus falava no meu coração, e eu comecei a buscar o batismo com o Espírito Santo, totalmente contra a vontade dele, que tentava teologicamente de todas as formas me tirar de cabeça que não existia batismo com o Espírito Santo, e explicava a moda tradicional, né? A moda tradicional vocês já sabem como que é, não é? Eles, não, a gente vai crescendo espiritualmente, na medida que nós vamos crescendo, o Espírito Santo de Deus vai agindo mais, nós vamos tomando mais conhecimento da palavra, e isso é verdade. Mas quando eu ia para a palavra, a Bíblia me dizia que tinha, além de tudo, Jesus batizava com o Espírito Santo e com fogo. E eu comecei a buscar esse batismo até que encontrei. Então, embora eu trabalhasse em 2 empregos, mesmo assim eu ia para o monte quase todas as noites, orar e buscar o batismo com o Espírito Santo. E graças a Deus, o Senhor, pela misericórdia dele, um dia me batizou com o Espírito Santo e batizou com fogo também. E hoje nós pregamos muito pouco sobre o batismo com fogo. Eu me lembro, era no mês de julho, e Belo Horizonte é muito frio, e lá tem um monte que hoje foi tombado como o Monte da Oração. Aliás, tem 3 montes em Belo Horizonte que foram tombados. O Monte da Oração, graças a Deus. Mas eu orava naquele monte todas as noites, e lá uma bela madrugada no mês de julho, fazendo muito frio, eu estava muito equipado, porque o monte era muito alto e não tinha onde esconder do frio. E lá, de madrugada, eu comecei a sentir algo diferente na minha vida. Então eu fico meditando muito naquela passagem lá de Atos, quando a palavra diz que o Espírito Santo desceu como um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa onde estavam os discípulos de Jesus. Naquela noite eu senti o fogo desse vento impetuoso, e eu que estava todo acobertado, brusas de frio, gorro na cabeça, fui tirando tudo aquilo e jogando para o lado, e suando ali naquele lugar. E glória a Deus, naquela noite eu tinha a impressão que fiquei tão leve, se eu fizesse assim com os braços, eu saía voando daquele monte ali. Esse monte é muito abençoado até hoje ainda, que é o monte lá do Palmares, onde vão centenas de pessoas para orar, embora hoje não seja mais como era antigamente. Aliás, esse antigamente que eu estou falando é a década de 80, viu, irmãos?
Então, nós somos bem antigos, né? Mas, graças a Deus, a partir daquele dia, Deus mudou a minha vida, mudou a minha visão, mudou a minha maneira de falar com Ele. E ali naquele monte eu pude ter muitas experiências grandiosas com o Senhor ali. Porque a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E uma coisa que Deus agrada é de um coração sincero diante dele. E hoje nós estamos vivendo uma época totalmente atípica, quando nós, daquelas décadas de 80, de 90, que a gente estava no auge do avivamento, que Deus operava sinais, maravilhas. Eu até estava orando há pouco tempo atrás, eu tive 2 infartos, e ali no hospital, no CTI, eu comecei a orar ao Senhor, falar: meu Deus, o que está acontecendo nesse tempo que nós estamos vivendo? A frieza da igreja, uma grande parte da igreja tem desviado o foco totalmente, ido para a doutrina da prosperidade. Para ser crente tem que ser rico, e essas coisas mais que têm acontecido. Mas eu glorifico a Deus, porque quando eu vim para cá, eu mudei para aqui no dia 6 de julho do ano passado, e orando ao Senhor que me encaminhasse para uma igreja para eu estar congregando aqui. E me encaminharam para uma igreja aqui perto, mas para a glória do nome do Senhor, eu procurando aquela igreja, eu achei esta aqui. E quando eu vi aquele nome, Igreja Batista Renovada Itapuã, fiquei toda à vontade. Entrei aqui, me identifiquei totalmente com os irmãos e tenho aprendido muito aqui nessa igreja. As pregações do pastor Moisés, que é uma bênção, né? Me identifiquei muito com ele, parece que ele também comigo, mas a boca seca muito quando estou falando. E aqui, graças a Deus, eu estou muito bem aqui com os irmãos. Glorifico a Deus pela vida do pastor Moisés, pela vida da sua família, pela vida dos irmãos, a quem eu já aprendi a amar, e graças a Deus por isso. Mas não vou gastar muito tempo, acho que eu já me identifiquei, os irmãos já me conhecem. Pastoreei uma igreja, fundei a primeira e a segunda igreja batista missionária de Belo Horizonte, né? Graças a Deus, para a glória de Deus, deixamos ali 2 templos construídos, né? Deixamos algumas congregações que estão caminhando por conta própria também, porque eu entendi que Deus tinha me chamado para ser missionário, e para a glória de Deus, Deus me facultou as possibilidades de eu andar muito por esse Brasil afora, em vários estados. Eu conheci 17 estados, andei no norte, nordeste, sul, centro-oeste e alguns países na fronteira também, pregando o Evangelho de Cristo. A alegria do nosso coração como servo de Deus é quando nós vemos almas se rendendo aos pés do Senhor, né? E Deus nos ensinou a ir pregar o Evangelho, e aquela promessa que Jesus fez aos seus discípulos é uma promessa viva para nós hoje. Quando nós saímos para pregar o Evangelho, os sinais, Ele nos acompanha. E para a glória de Deus, pude ver pessoas cegas vendo, pude ver vários cancerosos serem curados, e muitos milagres, muitas maravilhas do Senhor. Certa feita estava o meu irmão, que era pastor, batizando um ancião de 84 anos,
paralítico desde a sua juventude. Então ele tinha os troncos aqui fortes, mas os membros inferiores eram raquíticos, né? Eram atrofiados. E aquele homem batizado numa lagoa. Foram 2 diáconos bem fortes para poder entrar com aquele homem na lagoa. Quando aquele homem foi batizado, ele firmou os pés e saiu andando daquela lagoa. E com isso foi fundada uma convenção que chama Convenção Batista Pentecostal, as igrejas mais lá no sul do país. Então eu rodei por aquelas terras muito tempo. Nós tínhamos um encontro todos os anos, chamado Encontro com Deus, onde a gente via Deus operar sinais e maravilhas. E eu disse, e fiz um parênteses, que eu sou assim mesmo, viu, irmãos? Estou falando, de repente é tanta coisa que a gente quer falar que a gente acaba embolando um pouco as coisas. O tempo é curto. E a gente via Deus operar nessas caminhadas com Deus. E eu estive na frente da igreja por 32 anos, e agora nesse ano passado eu entreguei a igreja a um pastor, filho na fé, e hoje fiquei muito alegre porque ele enviou no meu WhatsApp uma fotografia do tempo que ele foi batizado, né? Naquele dia estava sendo batizado. Eu realizava batismo 4 vezes por ano, de 3 em 3 meses. Tinha uma classe de discipulado permanente, porque eu discipulava 6 meses de discipulado para descer as águas. Então a gente dava 86 lições, mostrando tudo sobre a palavra de Deus, sobre seitas heréticas, sobre tudo, preparando bem as pessoas para serem batizadas e permanecerem na fé. E eu fiquei muito alegre quando vi essa fotografia, porque hoje, há quase 30 anos depois, uma daquelas ovelhas que eu estava batizando, hoje é o pastor titular lá da primeira igreja batista missionária que eu deixei. O outro está na segunda igreja, pastoreando a segunda igreja. Então, isso traz uma alegria muito grande nos nossos corações. Irmãos, mas vamos aqui a um texto. Eu procurei, li, pedi ao Espírito Santo, e ele me levou para Mateus 25, a passagem, a parábola das 10 virgens. Mateus 25, eu vou ler com os irmãos até o versículo 13. Mateus 25, de 1 a 13. Todos encontraram? Amém? Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo, saiu-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-los, chegou o esposo.
E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse: Em verdade vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Irmãos, hoje discute-se muito essa palavra de Jesus a respeito de Jesus não saber a hora que vem. Eu entendo que quando Jesus falou essa palavra, ele estava aqui na terra como homem, mas hoje ele está sentado à direita do Pai, e portanto não há nada escondido do Pai com o seu Filho Jesus, aquele que morreu por nós ali na cruz do Calvário. Mas Jesus, ele, quando começa a dar os seus sermões proféticos à multidão, há uma coisa que ele enfatiza bastante: a nossa vigilância. A nossa vigilância. E também nós encontramos na palavra de Deus que o Senhor não fará nada sem primeiro revelar aos teus santos, seus profetas. E como que Deus tem revelado hoje aos seus profetas, porque existem verdadeiros profetas de Deus, graças a Deus por isso, não é? A profecia ficou um pouco mascarada, vamos dizer assim, porque tem se levantado muitos falsos profetas nesses últimos tempos. E com isso eu vejo um pouco que os verdadeiros profetas estão um pouco calados. Mas Deus tem os seus verdadeiros profetas. E a palavra dele revelada, para mim, é a maior profecia que tem para nós. E eu posso dizer, irmãos, que Jesus está voltando. Quando Jesus falou a respeito da figueira, ele disse: não passará essa geração sem que tudo aconteça. E a geração da figueira, ela se completou agora, porque a palavra diz que a nossa geração é 70 anos. Nós estamos vivendo na geração de 70 anos, embora hoje os idosos, nós idosos, estamos vivendo muito mais, né, do que alguns anos atrás, graças a Deus por isso. Mas quando Jesus fala a respeito disso, ele fala universalmente. E se for colher hoje a média de vida das pessoas, somando, os velhos estão vivendo mais, mas os novos estão vivendo muito menos, né? Nós temos uma tristeza de ver as estatísticas que hoje os jovens, uma grande porcentagem deles não estão passando de 25 anos. E quando Jesus falou a respeito dessa geração, eu creio que Jesus falou de duas gerações: a geração dele, daquele tempo, que aconteceu literalmente no ano 70, quando o Marechal Tito foi em Israel e destruiu completamente a cidade, o templo, arrancando até as suas pedras, para ver se os israelitas tinham escondido bens preciosos ali, como ouro e etc. E não ficou, como Jesus falou, pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Mas hoje a palavra do Senhor, ela vem nos advertindo
que nós estamos vivendo essa geração da figueira, em que Jesus certamente está voltando para buscar a sua igreja. Muitos conhecidos meus, teólogos, professores, têm mudado de opinião nesses últimos dias. Igrejas que não pregavam sobre a volta de Cristo começaram a pregar sobre a volta de Cristo. E essa passagem das 10 virgens nos leva a reconhecermos a igreja dos tempos que nós estamos vivendo. Uma igreja fria, abatida, desanimada. A gente viaja por todos os lados, por todos os cantos que a gente vai, a gente tem visto a mesma fala, a mesma pregação, a igreja morna em todos os lugares, porque, como eu disse, naquelas décadas de 80, 90, irmãos, nós tínhamos horário para entrar na igreja e começar o culto, mas não tínhamos horário para terminar. Muitas vezes no Paraná nós terminávamos no culto, dali nós éramos convidados para ir para as florestas, porque o Paraná não tem monte, tem muitas florestas. Nós íamos para as florestas, entrávamos ali e passava a noite orando, sem perceber que a noite havia passado. E ali Deus operava sinais ali, curando, cada vez se manifestando de uma maneira sobre a igreja, mas tinha uma coisa: a igreja buscava. A igreja buscava. E eu digo aos irmãos com muita certeza, se nós buscarmos o Senhor hoje, da mesma forma que nós buscávamos naquela época, Deus trará um forte avivamento sobre a igreja do Senhor hoje. Amém? Eu creio nisso. Quem crê pode dizer amém? Amém. Amém. Porque quando nós buscamos o Senhor, Ele se deixa ser achado por nós, né? A vontade de Deus é sempre aquela de se manifestar sobre nós. Mas nós estamos hoje, eu falo por mim, irmãos, não tem mais aquele ímpeto que tinha, não tem mais aquela devoção que a gente tinha, aquele prazer de estar buscando o Senhor. Embora eu tenha, nesses últimos dias, o Senhor tem me levado muito à leitura da palavra, e Ele tem falado de uma maneira bem visível aos meus ouvidos. Glória a Deus. E nós precisamos estarmos buscando o Senhor. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar enquanto está perto. E para mim, não tem uma passagem que condiz melhor com a igreja de hoje do que seja esta parábola das 10 virgens. E tosquenejaram todas e adormeceram. Veja bem, mesmo as virgens prudentes adormeceram. E a gente tem visto isso hoje. Igrejas prudentes, igrejas avivadas têm adormecido também. Então isso assusta a gente. Quando a gente olha para dentro da gente mesmo e faz um exame introspectivo e retrospectivo, você começa a ver sua vida de lá de trás, desde o tempo que você converteu, a maneira que a gente buscava e a maneira que nós estamos buscando hoje.
nesses dias atuais que nós estamos vivendo. A nossa alegria, ela tem que estar sempre no Senhor. Hoje eu vejo pessoas com alegria profunda com o seu time do coração. Pessoas que deixam de ir na igreja o dia que seu time do coração está jogando. E quando o time ganha, se exalta, grita com toda a força dos seus pulmões. Mas quantas pessoas hoje têm vergonha de dizer um glória a Deus na igreja, no meio do culto? Você fica olhando para um lado e para o outro. Eu me lembro que eu vim aqui em Vitória uns anos atrás, uma igreja, fui assistir o culto numa igreja bem grande e o pregador estava muito ungido. E eu dei um glória a Deus naquela igreja, parece que desceu uma tempestade, todo mundo, desde lá da frente, olhar para mim, procurando onde está esse maluco aí, que deu um glória a Deus. E um dia, um certo presbítero de certa igreja, eu fui convidado para pregar lá, depois ele me cercou lá de fora da porta, que na igreja dele não era permitido fazer aquilo. Dar um glória a Deus, falar aleluia, e que eu tinha extrapolado totalmente ali. Viu, irmãos? Assim anda a igreja do Senhor. Mas Deus tem um tempo novo para nós. E glória a Deus por essa igreja, que essa igreja é uma igreja que busca. Eu vejo aqui na frente esse homem ungido do Senhor aqui, que traz essas mensagens que alegra profundamente o coração da gente. A gente entra aqui nessa igreja e sai satisfeito. Uns 3 domingos atrás eu trouxe minhas sobrinhas que moram no interior para assistir o culto aqui. Quando elas saíram, falaram: tio, mas que igreja boa que você está congregando nela. Que alegria que nós tivemos ali de ouvir a palavra, ouvir o louvor naquela igreja, valeu a pena. Elas vieram de longe, elas estavam hospedadas lá na Ponta da Fruta, vieram à noite sem saber, até eu pedi um mapinho ao pastor Moisés para elas virem aqui, e elas vieram, saíram muito alegres. Uma daquelas sobrinhas minha é de uma igreja aqui do Espírito Santo, lá no norte do Espírito Santo. Eu fui pregar nessa igreja alguns anos atrás e Deus me deu uma mensagem para levar naquela igreja e me mostrou que aquela igreja estava morta, e eu preguei ali sobre o avivamento. O que eu vou falar aqui, pastor Moisés, não vai acontecer aqui hoje não, viu? Porque o culto deles era de 10 às 11 da manhã. E o pastor falou comigo: pastor, você vai ficar por conta do culto todo hoje. Aquele protocolo todo de pegar na mão, levar lá no púlpito e tal, tudo bem. Falou: agora o irmão tem 20 minutos para poder falar uma lição bíblica aí na escola dominical, depois o irmão tem mais meia hora, mas lembre-se que tem que terminar às 11 horas em ponto. E para a glória de Deus, irmãos, eu assumi aquele púlpito, cheguei lá, esqueci do relógio. E comecei a falar até sem abrir a Bíblia. Quando eu olhei no meu relógio, era 1h20 da tarde. Eu tomei um choque. Falei: meu Deus, parece que tem 10 minutos que eu estou falando, já tem isso tudo. Aí eu pedi desculpa para a igreja, falei: vou limpar a barra do pastor aqui, porque ele me recomendou tanto que não podia passar de 11 horas, e eu passei de 11 horas,
Então os irmãos vão puxar a minha orelha, não a orelha do pastor. E quando eu falei assim, levantou uma anciana no banco e falou assim: pastor, termina de falar o que Deus tem para falar para nós. Aí me deu a corda toda, né? Eu fui até às 3 horas da tarde. Mas hoje não é isso não, viu, irmãos? Hoje é 20, já tem 30 minutos, né, que eu estou falando? Então já posso parar. Irmãos, para a glória de Deus, aquela igreja hoje é uma igreja renovada, né? É uma igreja que tinha anos que não convertia uma pessoa. Agora, mesmo diante da pandemia, a igreja está cheia. Aceitar a renovação. Minha sobrinha me ligou muito alegre: tio, a igreja aceitou a renovação agora, depois de muitos anos, tem muitos anos isso, mas me alegrou do mesmo jeito. Irmãos, mas nós estamos vivendo os finais dos tempos. Eu também estou dando minhas últimas palavras aqui, tá? Não pode, se eu mesmo me der corda, eu vou embora. Então, vou embora, mas é para casa. Mas vamos, irmãos, buscar, porque Deus tem muita coisa nova para nós. Nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo, Deus tem muita coisa boa para a sua igreja. Nós somos a igreja da geração do arrebatamento. Eu considero 2 igrejas muito privilegiadas. Foi a igreja daquele tempo do Senhor Jesus e a igreja nossa hoje dos últimos tempos, porque nós estamos vivendo quase que o apagar das luzes. Mas uma coisa devemos fazer sem descuido algum: vigiar, estarmos preparados. Recebi uma mensagem essa semana que disse: se você souber que Cristo virá nessas próximas 24 horas, você daria conta de fazer tudo que você tem vontade de fazer? Levar o Evangelho para os seus familiares, seus amigos, seus parentes, e vê-los convertidos? Não. A gente acha a resposta: não tem tempo. Então, por isso que a palavra nos exorta a trabalharmos a tempo e fora de tempo. E é tempo de nós buscarmos o Senhor. Amém? Eu vou fazer uma oração para a igreja. Convido o pastor Moisés para dar encerramento. Queria que os irmãos fechassem seus olhos e pudesse agora, com a sua mente, alcançar o mais alto degrau da sua vida espiritual, pensando ali onde está Cristo. Nós somos o corpo dele, ele é o cabeça da igreja. E fazer a sua oração particular, pedindo ao Senhor que te ajude a fazer aquilo que você tem no seu coração para fazer, aquele parente que você tem que ganhar para Jesus, aquele colega de trabalho, aquele vizinho, aquela vizinha, porque o Espírito Santo, em muito pouco tempo, ele pode realizar uma obra muito grande nos nossos corações. Amado Deus e Pai, quando nós olhamos ao nosso redor, como nós olhamos a nossa família, a nossa parentela, Senhor, nós vimos quantas pessoas estão perdidas, ó Pai, perambulando neste mundo, sem esperança, sem fé, sem nenhuma perspectiva de vida, Senhor, no campo espiritual. Mas nós vemos, Senhor, como o Senhor disse na Tua palavra, os campos estão brancos, os ceifeiros são poucos, e nós olhamos para dentro de nós mesmos e vemos que tanta coisa falta ser feita ainda, Senhor, e nós precisamos de realizar
a obra que Tu tens para realizar através de nós, mesmo nesse curto tempo que nos falta para sermos acolhidos pelo Senhor. Nos desperta, Senhor, e aviva cada um de nós, Senhor, no poder do Teu Espírito Santo. Aviva cada membro desta igreja, Senhor. Aviva a Tua igreja, Senhor, de uma maneira geral aqui no nosso país, em nome de Jesus, Senhor. Nos faça vivermos uma vida de conformidade com a Tua vontade e não como a nossa vontade, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te pedimos. Amém. Pastor Moisés, muito obrigado. A igreja, muito obrigado pela oportunidade que me deu. Amém. Meus queridos, vamos ficar de pé. Moisés, me ajuda aqui, meu filho, por favor. Nós vamos consagrar o dízimo ao Senhor e vamos louvar ao Senhor nessa aula. Senhor Deus, nós queremos Te louvar por esta palavra que acabamos de receber e que veio de encontro ao que precisávamos ouvir nesta noite. Desperta-nos diariamente, chacoalha-nos e, ó Deus, liberta o Teu povo que se jaz em prisões ainda. A Tua palavra diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor continue a Tua boa obra, mesmo que ela seja estranha entre nós, mas que a obra que o Senhor começou na vida desta igreja possa ser completa até a vinda do Cordeiro de Deus. Agora, quando vamos consagrar os dízimos e ofertas, nós fazemos isso com amor no coração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ao som de um instrumental, nós vamos consagrar o dízimo e oferta. Você poderá vir em frente fazendo a sua parte.